senhores, vamos ao estudo da reta, nas dicas do CC. Inicialmente vamos à equação geral. O que vem ser a equação geral de uma reta, gente? Vamos considerar dois pontos com as suas respectivas coordenadas, x1, y1, x2, y2. Pontos diferentes ou distintos de uma determinada reta. Esses valores de suas coordenadas são todos números reais conhecidos. A reta R é definida pelos pontos A e B, ou seja, a reta passa pelos pontos A e B, então é definida por eles. Se o ponto P, de coordenadas x e y, é um ponto que percorre a reta R, ou seja, é um ponto genérico qualquer, então x e y são variáveis. Então, x varia no seu eixo e o y também em relação a esse ponto P. Agora o detalhe, como P, A e B estão nessa mesma reta, eles são colineares, então, gente, nós já sabemos que nós podemos aplicar um determinante valendo zero. E esse determinante, para você chegar à equação, você aplica, por exemplo, Laplace aqui na primeira linha. Aplicando Laplace na primeira linha, gente, calculando esses determinantes reduzidos à segunda ordem, ficamos assim, ó. E aí, denominando o coeficiente de x e de A, coeficientes do y, que é o cálculo desse determinante de B. E o termo independente aqui, no caso de C, esse terceiro determinante, nós ficamos, então, para todo ponto dessa reta, podemos verificar que ocorre, ou podemos usar a equação ax mais by mais c igual a zero, que é justamente a equação geral. Então, gente, para calcular a equação geral de uma reta, usamos o determinante com as respectivas variáveis da linha ou da reta, que é x e y, e com as coordenadas dos dois pontos. Bom, gente, vamos aqui a algumas aplicações. Determine a equação geral da reta que passa pelos pontos A e B, respectivamente. Então, não tem problema. Nós já temos aqui as coordenadas de A e de B, vamos usar o determinante igual a zero. Então, gente, partindo para cima desse determinante igual a zero, calculando esse valor do determinante, você chega ao resultado que é, no caso, a equação geral da reta. Nesse caso, 2x menos 3y menos 3 igual a zero. Se você, porventura, tem um gráfico e é pedido para você determinar a equação geral desta reta R. Então, gente, temos aqui dois pontos, ó, o ponto A, ou ponto de coordenadas 1, e o ponto de coordenadas 0, 2. Né? São dois pontos que temos conhecido pelos dados do problema. Ora, gente, se são dois pontos, você aplica determinante igual a zero, não pode esquecer. Ao calcular esse determinante, você encontra ou determina a equação geral da reta. Nesse caso, x mais y menos 2 igual a zero. Bem, senhores, vamos a um dado importante no estudo da reta, que trata-se do coeficiente angular. Mas antes disso, vamos ver de onde ele vem. A inclinação, vamos denominá-la aqui de θ de uma reta, é um ângulo orientado no sentido anti-horário. Cuidado com isso aqui, que ela faz a partir do eixo x. Então, a inclinação trata-se de um ângulo. E aqui nessa nossa figura, por exemplo, essa reta S, ó, essa inclinação, sentido anti-horário, eixo x, a reta. Ou então, gente, em cima de uma qualquer paralela a esse x, nós temos a condição do mesmo ângulo θ. Bom, vamos aqui ao coeficiente angular da reta S, que passa pelos pontos A e B. Então, gente, para você determinar o coeficiente angular de uma reta que passa ou temos dois pontos, você aplica a tangente da inclinação. Ou seja, a tangente dessa nossa inclinação será, nesse nosso triângulo ABC, ó, que é um retângulo, cateto oposto, diferença ordenadas, pela diferença das abscissas. E aqui, gente, temos duas maneiras de você calcular o coeficiente angular. Pela tangente da inclinação, o ms é o tangente de θ, ou então o ms também podemos usá-lo sendo a diferença das ordenadas de dois pontos pela diferença das abscissas de dois pontos dessa reta. Um exemplo a respeito, vamos dizer que seja o nosso Blanchot, esteja interessado que você determine o m, ou seja, o coeficiente angular da reta que passa por esses dois pontos. Então, gente, para chegarmos lá, vamos usar aqui o m, né? São dois pontos,
diferença das ordenadas, nós temos aqui as suas denominações pela diferença das abscissas. Então, a gente aqui no caso 5 menos 1, diferença das ordenadas, por diferença das abscissas 4 menos 1. E aí, gente, acabou. Ficamos com 4 terços, né? Que é 5 menos 1, 4, 4 menos 1, 3. Então, o coeficiente angular da reta AB, nesse nosso caso, 4 terços. Vamos a um outro exemplo de um segmento AB, agora genérico, generalizado. O A, B ao quadrado menos AB, e o B, ponto vértice B, ao quadrado AB. Gente, para determinarmos o M de AB, desse segmento AB, o que nós vamos fazer? A mesma coisa, temos as coordenadas, 2 pontos, diferença das ordenadas, vai ficando YAB menos AB, sobre sobre das abscissas, A quadrado menos B quadrado. E aqui, gente, ficamos com 2AB sobre A quadrado menos B quadrado. É o coeficiente genérico desse nosso segmento. Vamos a um outro exemplo. Agora nós temos aqui um segmento, ou podia ser também uma reta, paralela ao eixo X. Ó. Então, gente, vamos para cima, né? Temos 2 pontos, então, diferença ordenadas. Ficamos com 2 menos 2, ó, numerador. Diferença abscissas, 2 menos 4. Então, 2 menos 2 é o 0. 2 menos 4 é o 6. 0 por 6, 0. Então, gente, uma característica que você não pode esquecer. Se você tem uma reta ou um segmento paralelo ao eixo X, o seu coeficiente angular é 0. Vamos agora ajudar o nosso Blanchot a resolver o coeficiente angular aqui de uma reta. No caso de um segmento, volto a citar, pode ser uma reta também, que ela agora é paralela ao eixo Y. Então, gente, se temos 2 pontos, não foge a regra. Diferença das ordenadas, vai ficando aqui 2 menos 3, né? Que passa a ser 2 mais 3. Diferença das abscissas, 2 menos 2. Aí, gente, olha como ficou. 5 sobre 0. Gente, isso é uma fração indeterminada. Então, para retas ou segmentos paralelos ao eixo Y, o M é inexistente. Bom, senhores, vamos agora ao coeficiente angular você tendo a inclinação. Digamos ser pedido para você determinar o coeficiente angular dessa reta, formando o ângulo de 150 graus. Agora, cuidado aqui, hein, doutores? O coeficiente angular, dado pela inclinação, é no sentido anti-horário eixo X, reto. Ó. Então, gente, se aqui é 150 graus, nós temos aqui um suplemento, né? No caso aqui, 180 menos 150 é 30 graus. O que é que você vai fazer para chegar lá? Não tem mais nada. Ó. M é a tangente do 30, né? Que é o nosso ângulo θ. E tangente de 30 graus é raiz quadrada 3 sobre 3, que é o nosso coeficiente angular. Então, gente, um aí, ó, que apareceu já algumas vezes. Outro exemplo nosso. Vamos ajudar o nosso Blanchot aqui a resolver o coeficiente angular dessa reta. Olha como é que veio dessa vez. Então, gente, cuidado. Para você solucionar, tem que pensar aqui um pouquinho. O nosso θ, ó, trata-se nada mais, nada menos, gente, o θ e os 120 graus, ângulos opostos pelo vértice. Então, se eles são opostos pelo vértice, né, gente, essas duas retas são concorrentes, eles, θ e 120, são medidas iguais, congruentes. Então, vamos fazer o que? Aplicar tangente de θ, tangente de 120 no nosso caso. Aí, gente, tangente de 120, podemos trabalhar com ela 180 menos 120, e aí, gente, ficamos com menos raiz quadrada de 3. Bom, deixamos então esses exercícios aqui para os senhores, e no mais, gente, bons estudos e até a próxima. Valeu!